paz do Senhor Jesus, Igreja de Deus, no Brasil e em outras partes deste mundo, onde a palavra do Senhor dos Exércitos chega. Graça e paz. O Deus bendito, misericordioso, abençoa sua vida, abençoa seu lar, abençoa seu trabalho, abençoa sua espiritualidade, todas as áreas da sua vida. Antes de irmos à mensagem, peço em nome de Jesus Cristo que se inscreva no canal, receber do Senhor, ative o sininho, deixa lá o seu like, compartilhe os vídeos para que almas em outras famílias sejam edificadas e assim esse trabalho seja conhecido. Deus te abençoe nessa mensagem que o Espírito Santo nos deu para você, para mim, todos que amam o Senhor e confiam no Deus Todo-Poderoso. A palavra de Deus, no capítulo 20 de 2 Reis. 2 Reis, capítulo 20. O rei Ezequias é curado. Por esse tempo o rei Ezequias ficou doente e quase morreu. E o profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: O Senhor Deus diz: põe a sua casa em ordem, porque você não vai sarar, apronta-se para morrer. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou assim: Ó Senhor Deus, lembra que eu tenho te servido com fidelidade, com todo o coração, e sempre fiz aquilo que queria que eu fizesse. E chorou amargamente. Isaías saiu do seu quarto em que o rei estava, mas antes que tivesse passado pelo pátio central do palácio, o Senhor Deus lhe disse: Volte e diga o seguinte a Ezequias, o governador do meu povo: Eu, Senhor Deus do seu antepassado, Davi, escutei a sua oração e vi as tuas lágrimas. Eu vou curá-lo, louvado seja Deus. E daqui a 3 dias você irá até o templo, bendito seja o nome do Senhor. Vou deixar que você viva mais 15 anos, livrarei você e essa cidade de Jerusalém do rei da Síria. Defenderei essa cidade por causa da minha honra e por causa da promessa que fiz ao meu servo Davi. Então Isaías disse: Põe uma pasta de figo em cima da úlcera do rei e ele ficará bom. E o rei Ezequias perguntou: Qual será o sinal de que o Senhor Deus vai me curar e de que daqui a 3 dias eu poderei ir até o templo? Isaías respondeu: O Senhor lhe dará um sinal para provar que vai cumprir a sua promessa. O que você prefere? Que a sombra da escadaria avance 10 graus ou volte 10 graus? Ezequias respondeu: Faz a sombra avançar 10 graus? É fácil. Eu quero é que ela volte 10 graus. Então Isaías orou a Deus, o Senhor, e ele fez a sombra voltar 10 graus na escadaria feita pelo rei Acaz. Bendito seja Deus. Abençoa essa palavra. Abençoa essa pessoa que possa estar te colocando em prova agora, Deus. Ou que está sentenciada por uma enfermidade,
ou que passa uma grave crise no setor do casamento, financeiro. Poderoso é o Senhor para nos responder também. E misericordioso é Deus que até hoje ouve as nossas orações. Abençoa essa boa palavra, porque está vindo da mesa do Senhor este alimento. Está vindo dos céus do meu Deus. E que a sua igreja seja edificada no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amados irmãos, o profeta verdadeiro é aquele que fala da parte do Senhor, é aquele que fala o que o Senhor tem para falar, aquilo que o homem precisa ouvir e não aquilo que o homem quer ouvir. Porque na nossa vaidade, a nossa carne, o nosso ego, o nosso eu, quer ouvir só coisas que, segundo aos nossos olhos, são boas para nós. Mas um profeta verdadeiro, ele fala da parte de Deus. Ele não olha se é rei, ele não olha se é um mendigo, ele não olha se é rico, se é pobre, se é negro, se é branco, se é judeu, se é gentil. O profeta de Deus fala da parte de Deus. Ele procura agradar a Deus e não aos homens. E assim Isaías chegou na casa do rei Ezequias e deu uma dura sentença para ele, porque ele ficou doente a ponto de morte, mas o profeta não chegou lá para curá-lo. O profeta chegou lá para dar uma ordem a ele: coloca sua casa em ordem. Põe sua vida em ordem, porque morrerás. Porque a morte chega para qualquer um, seja quem tem poder aquisitivo, quem não tem. O Senhor teu Deus diz: põe as suas coisas, a sua casa em ordem, porque você não vai sarar. Apronta-se para morrer, ou seja, coloca a sua vida em ordem, arruma sua casa, reconcilia-se com Deus, porque se você morrer desse jeito, você não será salvo. Essa é uma mensagem para os dias atuais. Essa é uma mensagem para aqueles que pensam que servem a Deus. Essa é uma mensagem para aqueles que amam o dinheiro. Essa é uma mensagem para aquele que vive no pecado e pensa que a morte não vai alcançar e que após a morte acabou. Não! A preocupação do profeta e de Deus aqui era, após morte, ele perecer no inferno. Por isso veio a ordem: põe a sua casa em ordem. Porque você vai morrer. O profeta não foi ali levar cura, levar promessa, falar aquelas coisas que as igrejas hoje estão lotadas querendo ouvir. Ele foi levar uma sentença de Deus: você vai morrer, rei. Oh, Senhor, tem misericórdia. Mas ele não tomou a sua posição de rei. Esse dia ele humilhou-se, porque o orgulho tinha subido no coração de Ezequias. E a passagem crônica diz que Deus separou dele, deixou ele só para ver como é que ele ia reagir.
E a reação dele e da cidade foi ficar orgulhoso. Então veio a enfermidade, vem a doença, por causa da arrogância, da prepotência, da autossuficiência, do ódio enraizado no coração, do rancor que não quer se libertar, do eu, que mata o povo de Deus, mata o homem, o eu. Mas no dia que a calamidade chega, que a enfermidade visita, que o desespero material, financeiro visita esse homem, essa mulher, ele vai saber o seguinte: sem Deus nada sou, sem as misericórdias de Deus eu não posso viver. E o final dele foi numa cama, e com um profeta verdadeiro de Deus, lhe entregando uma sentença de morte. Mas esse homem voltou à sua humildade, voltou à origem de um rei justo e pôs-se a aclamar ao Senhor. A Bíblia diz que ele virou para a parede, ele não virou para o templo, ele não virou para o altar do Senhor, ele virou para a parede, porque ele estava dizendo o seguinte pelo Espírito: essa é a barreira. Essa é a barreira que está entre mim e Deus. Essa é a dificuldade que eu estou passando. Mas em nome de Jesus, minha oração ultrapassará essa barreira, ultrapassará essas paredes. E em nome de Jesus, ultrapassará os lugares celestiais e chegará nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Orou, chorou, humilhou-se diante do Deus vivo. E por mais que a sentença seja de morte ou de ruína, vindo da parte do justo Deus, a Bíblia fala que um coração quebrantado e contrito Deus não resiste, porque Ele é amoroso e rico em misericórdia. E virou o rosto para a parede e orou assim: ó Senhor Deus, lembra que eu tenho te servido com fidelidade e com todo o coração sempre fiz aquilo que quisesse que eu, que eu viesse a fazer. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia fala: chorou amargamente. Ele não foi aos pés de Deus cheio de razão. Ele abandonou o eu, a autossuficiência que eu posso. Né? Eu sou a super mulher espiritual, super homem espiritual. Eu sou o homem do jejum, da oração. Nada disso. A Bíblia diz que ele chorou amargamente. Uma oração de arrependimento, um choro de arrependimento. É assim que Deus nos quer aos pés dele. A Bíblia diz que o profeta já tinha saído do quarto do rei. E antes que saísse do pátio do palácio, o Senhor lhe disse: louvado seja Deus. A oração subiu na velocidade da luz e chegou aos ouvidos do Todo-Poderoso, antes que o profeta saísse do seu palácio, antes que o profeta saia da sua casa, antes que o Espírito Santo afasta da sua família, antes que o Espírito Santo para de habitar em ti. Humilha-te, homem, humilha-te, mulher, busca Deus, chora amargamente, antes que o profeta saia, antes que Deus lhe abandone, antes que o Senhor te despreza. Chora, homem, humilha-te, mulher, busca
ao Senhor de coração, jovem. Você, criança que já conhece a palavra, não deixe o Espírito Santo afastar. Humilha, chora amargamente aos pés do Todo-Poderoso. Oh, glória! Ele virá, ele virá, ele enviará a resposta. Oh, glória a Deus, aleluia. O Senhor Deus disse ao profeta: volta e diga o seguinte a Ezequias, o governador do meu povo: é o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi. Escutei a sua oração e vi as suas lágrimas. Os ouvidos do Senhor não estão tapados para que não possa ouvir, nem seu braço forte encolhido para que não possa salvar, mas os vossos pecados é que têm vos separado de Deus. Mas quando há choro amargamente de arrependimento, esse Deus escuta, esse Deus colhe as lágrimas dessa mulher que chora pelo filho, que ora pelo filho, dessa mulher que é uma serva de Deus e quer ver os filhos restaurados, quer ver um marido que tem problema com álcool, com as drogas, curado, continua chorando, continua chorando. O profeta não saiu da sua casa, ele levará a sua oração ao Deus vivo, porque o Espírito Santo se apresenta diante de Deus, levando o nosso clamor. Bendito seja o nome do Senhor. E temos um intercessor ao lado de Deus, Jesus Cristo, o Senhor, que ora por nós. Eu ouvi a sua oração e vi a sua lágrima. Eu vou curá-lo, eu vou sarar, eu vou restaurar. Assim diz o Senhor, eu vou te abençoar. Continua orando, buscando, derramando sua vida perante o Deus Santo. A restauração virá no nome de Jesus Cristo. À medida que você se arrepender, reconhecer o homem e a mulher que é e pedir Deus misericórdia, Ele vem curar, porque Ele cura de todo o mal. E daqui a 3 dias você irá ao templo. É o templo do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No templo da Trindade, nós nos apresentamos perante o Deus vivo para testemunhar diante da igreja, de família e de todos. O Deus que eu sirvo ouviu a minha oração, mudou a minha sentença de morte e de derrota para vitória e vida em abundância. Louvado seja Deus. Vou deixar que você viva mais 15 anos. Livrarei você, essa cidade de Jerusalém, do rei da Síria. Enquanto Isaías viveu, essa cidade não caiu. Enquanto Ezequias viveu, essa cidade não caiu. Porque quando o Senhor dos Exércitos abre a boca e dá a vitória, dá a sentença da bênção, louvado seja Deus, tudo se cumpre, porque Ele é Deus, não é homem. Defenderei essa cidade por causa da minha honra e por causa da minha promessa que eu fiz ao meu servo Davi. Então Isaías diz: põe uma pasta de figo em cima da úlcera do rei e ele ficará bom. Por que uma pasta de figo? A figueira verdadeira, a figueira que representa o próprio Deus, o povo de Israel. É dele que vem a cura, é dele que vem a bênção, é dele que vem a provisão. Parecia uma coisa insignificante, mas não.
era mostrando que o poder de Deus opera como quer, na hora que quer e aonde deve agir. E Ezequias, para tirar a dúvida, perguntou: qual será o sinal que Deus vai me curar e de que daqui a 3 dias eu poderei ir até o templo? Isaías respondeu: o Senhor lhe dará um sinal para provar que vai cumprir a sua promessa, porque Ele é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. O que você prefere? Que a sombra da escadaria, ou seja, o relógio de acaso, avance 10 graus ou volte atrás? Avançar é simples. Por quê, meu irmão? Todo dia acontece, mas a sombra retroceder é milagre. É Deus mostrando aqui para esse rei que a oração dele foi tão sincera e suas lágrimas foi tão colhida que Deus mudou o curso, isso mesmo, de toda a terra, do sol e da lua, moveu a eternidade por causa da oração desse humilde homem. É assim que o Senhor faz. Move céus e terra, abala inferno, derrota a potestade, quando a nossa oração chega aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Bendito seja Deus. Ezequiel respondeu: fazer a sombra avançar 10 graus é fácil. Eu quero é que volte 10 graus. Desafia Deus. Se és um homem de jejum, de oração, uma mulher de santidade, um homem de santidade que anda nos caminhos do Senhor, não tenha medo em desafiar Deus. Ele gosta que os fiéis o desafiem. Na humildade, ele gosta que os fiéis o desafiem. Provai e vede que o Senhor é bom. Louvado seja Deus. Então Isaías orou a Deus, o Senhor, e ele fez a sombra voltar 10 graus na escadaria feita pelo rei Acás. O Senhor Deus cumpriu e deu sinais. O Todo-Poderoso é imutável. A sua glória, nem arcanjo, nem anjo, nem querubim, nem serafim, nem a ciência, nada pode medir, ousar medir a glória, o poder desse Deus Santo. Ele tem o mundo, o universo, céus e terra em suas mãos. E pelo seu mover, todo nos céus e na terra é sustentado e alimentado. Por isso, faça como o rei Ezequiel. A parede ali é só simbólica, mostrando que essas barreiras podem ser intransponíveis para aqueles que creem, para aqueles que se humilham, para aqueles que buscam Deus Todo-Poderoso. Bendito seja Deus, no nome de Jesus Cristo. Era a palavra do Todo-Poderoso. Abençoe esse lar, abençoe essa família, abençoe esse homem, essa mulher, na causa que ela está colocando diante do Senhor. Tu és o mesmo de Ezequias, és o mesmo Deus que cuida de nós todos os dias. Que Deus abençoe você grandemente. Assim ministra a bênção do Todo-Poderoso sobre a sua vida. No nome bendito de Jesus Cristo. Amém e amém.